E como foi que você entrou na Vena exatamente? Qual foi a ideia? Como foi? Você fez um teste? Você simplesmente quis? Como é que é? Conta sua história. Entrando na Vena como patrocinado. Então, Luizão, foi assim, ó. Eu sempre fui de ir na Venom, né? Mesmo no períodos mais remotos da Venom antiga. Só que eu não ia só na Venom, como eu disse, né? Eu sou velho, então eu vim aí dos fliperamas da Vila, as fliperamas de outras vilas, como da área do Mister M, lá em Santana, que é a mesma área Poxa, tá me fugindo o nome agora, depois eu me lembro, para não ficar tão extenso. A área do Mister M tinha um cara fortíssimo lá, que Mister M já dá para imaginar, né? O cara jogava a nível de fazer mágica. E então eu fui em vários lugares, né? Então, no Neo Park eu fui pelo menos uma ou duas vezes, que era num período assim que os caras mais velhos que iam, né? Fui no Neo World em Guarulhos umas 3 vezes também, aí frequentei o Sport Arcade por muitos anos, depois frequentei a Pit Stop por muitos anos, e aí que surgiu a Venom. E aí eu frequentava a Venom, o Patriarca, o Flipper de Osasco e o da própria área nossa e alguns outros que a gente ia. Então, eu era um cara que eu sempre estava muito envolvido com a cena de jogos, sempre fui, mas do offline, né? O online também surgiu. O online surgiu quando? Eu nem sei. Em 2000, 2005? Quando que surgiu o online? Eu Não sei. verdadeiramente não lembro. Então, eu comecei a participar do online em 2009 pelo Kailera e joguei 2 meses por aí e joguei o GGPO mais uns 6 meses. E não era para mim, né? O offline ainda existia, então eu preferia, né, sair do trabalho e ir lá pro fliperama aberto ainda. O fliperama do Centro de Carapicuíba fechou muito mais tarde, ele fechou em 2000, 2014, 2015, por aí. Então, na nova Venom, que é a New Venom, quando abriu, estava em período de pandemia. Sempre o Juninho me chamava, né? Vamos lá, tal. O Mazão é um cara gente boa, o B-Boy tá lá junto com ele e tal. Eu falava, eu vou colar lá uma hora, mas a pandemia, eu tô zoado, porque, né? Enfim, eu sou velho, tenho alguns problemas de saúde, tipo, sei lá, rim, fígado, coluna. E, então eu pensava, se eu, pô. Aí eu pensava, se eu pegar essa doença, falava, né, se você tiver algum tipo de, não precisa ser doença grave, mas algum tipo de comorbidade, ela pode te mandar para o saco. Não era medo meu de ser mandado para o saco pela doença, mas, né, eu tenho esposa, eu tenho mãe, irmão, pessoas que dependem de mim, né, filho, enfim. E aí eu não fui nas primeiras, tipo, antes dela abrir. Mentira minha. Eu não, tipo, o Juninho já tinha colado lá, sei lá, umas 4, 5 vezes. E antes de abrir, uma semana antes de abrir, eu fui com o Juninho lá, tipo, vamos dizer assim, na pré-abertura. Não era abertura mesmo oficial. Eu fui lá e foi muito bacana, fui muito bem recebido, tanto pelo Osmair quanto pelo B-Boy, pelo pessoal que estava lá na época, né? E, e aí eu comecei a frequentar, né, jogando as máquinas e tal, mostrar um pouco do nível de jogo ali. Eu sabia que existia o time, eu tinha, assim, muito apreço pelo time deles, sim, porque tem tudo a ver comigo, né, pô, uma vida inteira dedicada aos jogos, né, e fui tomando, assim, partido de mostrar meu jogo. Claro, sempre eles viam um pouco, né, tipo, teve um dia lá que eu não estavam super top players do 98, mas estavam caras que jogavam muito no 98. Eu fui vencendo todo mundo ali. O B-Boy até chamou é da área do Uramesh, esqueci o nome do cara. Não alguma coisa com ão, tipo Joãozão, alguma coisa assim, né? Carlão, não vou lembrar o nome do cara, e eu venci também. Então, assim, foram tendo algumas oportunidades de mostrar meu jogo em vários jogos lá, né? Jogos 02, jogos Champion, só que a Champion hoje em dia é que nem a 98 antiga, ela tem muito, tipo, a 98 antiga tem muito bug de diagonal, de agarrão, o jogo tem muita coisa, assim, que não deveria estar ali. E a Champion Edition, ela também tem algumas coisas, tipo bug de shank, se você entrar um pezinho fraco, tipo, você ameaça agarrar o cara, aí o cara fica com medo e aperta para agarrar, te entrou um pezinho fraco, acabou o jogo, em qualquer posição da tela. Chutinho, chutinho, soco forte, magia cai tonto, voador na costa, chutinho, chutinho, soco forte, cai tonto, roda e morre. Então o jogo já não é um. Hoje em dia eu prefiro muito mais o Super Street Fighter, que eu nunca fui um grande fã do Super. Eu sou do Hyper Street Fighter, que é o Anniversary Edition, que tem todas as edições dos Street 2.
dentro de um jogo só você seleciona qualquer personagem naquele modelo. Mas naquele jogo, né? Com, tipo, jogar com o Hilda 2 versus o Hilda Super, ou quem da Champion versus o T-Hawk da Super Turbo, enfim, né? O Sagat, enfim. E aí fui mostrando o meu jogo ali, né, meu? Claro, como qualquer trabalho, isso aos poucos é percebido. Eu fui pegando mais amizade com o Mazão, né, com o Ismael. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e em algum momento eu pedi oportunidade para ele, né? Poxa, nesse momento eu já não lembro se o B-Boy já não estava mais lá, né? Que, enfim, o Ismael gosta muito do B-Boy, o B-Boy sabe disso. Não foi uma coisa pessoal, foi uma coisa profissional, não deu certo profissionalmente, isso aí a gente tem que entender, né? Tipo, eu trabalho no meu outro emprego, né? Eu trabalho na FATEC Carapicuíba no apoio dos professores ali, no técnico de laboratório, no apoio. E as pessoas ali, elas gostam muito de mim, gostam muito mesmo, né? Não sei porquê, acho que jeito de velho, meu jeito meio pacato, mas se por algum motivo, por mais que elas gostem de mim muito, até como irmão, como filho, que é o caso, né? Mas eu considero o B-Boy como filho, pô. Não deixa de gostar dele, não tem nada a ver com isso. Por mais que as pessoas gostem muito de mim, se eu for falho no trabalho, no meu caso, de repente eu posso achar que eu não estou sendo, só que o meu trabalho não é a minha casa. O que eu faço, se para o meu chefe não for o suficiente, por mais que para mim tipo, eu acho que eu faço meu trabalho excelentemente no meu trabalho número 1, vamos dizer assim, né? Já que agora no time vendo é o trabalho número 2. Eu faço o meu trabalho, eu acredito que eu faço com excelência, mas se ele me avaliar mal, ele não me quiser mais o meu trabalho, eu tenho que me conformar, porque isso são ossos do ofício. Eu sempre vou estar sendo avaliado por alguém, né? Então, quando eu fui nessa época aí conversar com o Mazão, acho que o B-Boy já não estava mais lá. O B-Boy até sabia das minhas pretensões, sim, porque ele sabia ele sempre soube como eu era apaixonado pelo jogo. Então eu pedi essa oportunidade pro Mazão, e o Mazão, meu, o cara é até chato eu dizer, mas vou dizer, o cara é um amigo mesmo. Chato que eu digo é assim, porque parece ele sabe que eu não gosto de ficar mordendo franha para ninguém. Isso daí eu não gosto de fazer. Mas ele é um cara muito bacana, ele é cedo para dizer que é meu amigo, mas eu acredito que ele seja meu amigo mesmo, porque que amigo meu já fez algo assim por mim, né? Claro, como qualquer trabalho, você precisa ser avaliado. E aí teve a oportunidade, né? Tipo, teve alguns torneios, algumas coisas que giraram aí por São Paulo, e entre eles na própria Venom teve o torneio de Street Fighter, de Super Street Fighter 2 Turbo e Street Fighter 02. E quando eu fui chegando ali perto das finais, ele falou para mim, meu, se esforça, se você conseguir, você sabe. Mas ele nunca tinha falado isso para mim. Ele sabia da oportunidade que eu tinha pedido para ele. Ele falou para me dar um tempo, que a 15 ia chegar e tal, que eu ia mostrar o desempenho. Eu falei, não, eu jogo todos os jogos, todo jogo novo eu jogo, porque é de mim mesmo jogar todos os jogos. Não jogo porque, vou jogar para mostrar nada para ninguém. Sou apaixonado mesmo, pô, jogo mesmo, eu jogo tudo. Só não jogo quando não gosto. Tipo, Street Fighter V eu joguei o início ali e consegui ainda pegar uns 3 primeiros lugares, não sei, uns 2, 3 segundos e uns 2, 3 terceiros também. Mas depois eu não curti como o ritmo do jogo foi mudando, o Shoryugi perdeu força, os command grab perdi paçoquinho, o jogo era um jogo de apertar botão, e eu acabei abandonando porque também chegou o The King of Fighters 14, e eu gostei mais do estilo of 14 de todas as falhas. Então, voltando para a questão da avaliação, então, nesse torneio, quando eu fui chegando ali perto das finais, e cheguei na final junto com o Thomas do Amazonas, o Amazon falou para mim, né, meu, faz seu melhor, porque se você conseguir, você já sabe, né? Eu não entendi muito bem, mas fiquei com aquela esperança. Ou será, mano? Né? Porque ele já tinha visto várias outras, né? Tipo, eu joguei com o Uramesh, que é o Roberto, perdi 2 melhores para ele jogando com o time do Magi Rory antigo, né? Kyo e o Orisashi, que é o do Start, e o Orisashi, que são os 3 com magia baixa. Mas eu falei que com esse time eu não conseguiria ganhar, que eu não ganhei nem do Bassu. Tomei 6-25 do Bassu na época do jogo. Mas daí o Bassu falou pra mim que ele me venceria com esse time e tomou 10-0 de mim, eu jogando com Daimon, Yashiro e Chris. É um time bonito, mas que não dá pra enfrentar os porcos, né? E depois eu joguei contra o time do Uranesh, eu jogando com o time porco mesmo. Daimon, Yashiro, Louco e Chris, e dei 10-1 no Roberto. Então tudo isso o Mazon viu, né? Todos
são vários outros jogos que eu joguei também. Ele também viu, perdendo para algumas pessoas, né, que jogam, tipo, com altos bugs, altos bagulhos aí, a Champ Edition, o Mortal, que tem caras fortíssimos no Mortal, tipo o Zóio, o Cezinha, que é o Garou SP, mas ele viu que aí no campeonato foi assim, eu cheguei na Winners sem perder para ninguém, fui o finalista da Winners, né? Então era e o campeonato ele teve um formato assim que não dá para o cara questionar, mas por sorte, campeonato é FT2. O campeonato não foi formulado assim, pelo menos não esse de Street. Ele era FT3 contra todo mundo. Na final, o Winners ele era FT5 e na grande Finals ele foi FT7, né? Então, assim, são FTs longas que dá para você comprovar se foi sorte ou se foi jogo. E aí eu cheguei na final Winner jogando FT5 contra o Thomas, que ficou 5-2 para mim. Ele veio da Losers vencendo os caras, chegou na grande Finals comigo, vindo pela tabela de baixo, né, pela dos perdedores, pela Losers, e me venceu de 7-3 e resetou, né? Então ficou de igual para igual. Ali a gente desceu para Losers junto, ele subiu para Winners, enfim, descemos para Losers junto para jogar a grande final. E nessa grande final ele me fez 4-3 e eu venci de 7-4, né? Eu consegui me adaptar dentro do jogo conforme ainda eu fui entendendo o que eu precisava ou não para conseguir virar. Então, né, se você está tomando 4-3 e você vira de 7-4 sem deixar o seu adversário conseguir mais nenhuma, você consegue um alto desempenho em pouco tempo, né? E aí, depois que eu venci, foi uma comemoração total. Ele me chamou de canto, foi muito bacana, cara. Antes disso, a gente já vinha comemorando, porque eu não era do time oficialmente, mas eu me sentia do time porque eu vivia lá. Então, quando os caras ganhavam, eu caralho, né, mano? Caralho, ganhou, pô, é nóis, cara. Então, assim, eu sou velho, pô, então pra mim eu não tenho vergonha de nada. Então, E quando eu ganhei, cara, foi muito bacana. Bateu no meu peito, me deu um abraço, vamos lá conversar. E, né, o time ainda não ficou sabendo naquele momento. Ficou mais entre nós ali, até que demorou um pouco até ele anunciar. Mas foi muito bacana, cara. Eu fico, assim, muito agradecido. O Mazão sabe desse agradecimento. Não é morder fronha, não, porque quem dá uma oportunidade assim pro outro tem um grande coração. Porque, assim, players de alto desempenho a gente tem muito. Eu não sei se players, eu não tô me exaltando, mas é a realidade. Tipo, eu jogo mais de 30 jogos com muito bom conhecimento nos jogos, e pelo menos desses 30, uns 15 eu jogo em alto nível mesmo. E talvez desses 15, tipo, nem The King of Fighters Nuvem, não, vamos começar pela Champion. A Street Fighter 2 Champ Edition, em São Paulo, na época, tipo ali, antes da Venom fechar, era no período da Venom ainda aberta. Eu era o melhor jogador de São Paulo de Champ Edition naquele período. Não existia nada desses chain combo, que mata, não tinha nada disso. O jogo era um jogo ralado, distância para dar rasteira, para agarrar, para dar o shorts, ameaçar para o cara pular. Era um jogo, lógico, tem combo, voadora, pé médio, giratória, roll. Isso aí sempre teve, mas o jogo era um jogo mais que nem Street Fighter 4 e 5, era um jogo mais medido. Não tem um golpe que te pega e te mata. Então eu era top 1 de São Paulo. Isso é comprovado, você pode perguntar para qualquer um. Eu era top 1 de São Paulo. Venci o Michel 3 FT50, que era o melhor jogador da época da Stop, que depois migrou para Venom, né? The King of Fighters 94, eu fui o melhor jogador de São Paulo de The King of Fighters 94. Não existiu adversário para mim. Tinha na Vila. Na área nossa tinha o Gato Preto, que era fortíssimo. Teve uma vez até que ele me venceu, eu não consegui ganhar dele naquele dia, naquele período, não lembro. O Tito, que é esse cara que jogava de mão cruzada, que é meu amigo, ele era muito forte em The King of Fighters 94. Em 95 ele foi meu professor, porque assim, The King of Fighters 95 eu joguei na época de 95. Mas eu achava que eu jogava bem, mas quando eu conheci esse cara, eu usava os reversais do jogo, às vezes pega e até mata. É muito apelativo, né? O jogo em alto nível é um jogo apelativo. Hoje em dia, então, tá louco. Hoje em dia tem igual o Street Fighter Champion, tem e o 2, né? O 94 e 95 tem esses cancelamentos de chain que é bugado. Se entrar um chutinho, o cara cancela, dá um soco, cancela, até o boneco tontear, enche barra, mata. Quer dizer, se pegar um golpe, você tá morto. O jogo mudou muito. Mas, então eu tinha poucos caras para dar rally em São Paulo inteiro, não tinha ninguém para dar rally no The King of Fighters 94. 95 eu tava ali entre o top 3, por aí. 98, que foi um cenário muito maior, eu tava ali entre o top
7, top 8, top 10 do jogo, na época do jogo era uma explosão, né, o 98. 97, esses outros jogos eu nem vou contar muito, porque foi mais regional. Tinha caras de São Paulo, sim, mas a gente nunca entrou assim, tipo, para disputar, para ver quem era melhor, como esses outros jogos a gente entrou. Em Street Fighter 4, por mais que eu joguei os últimos 3 anos do jogo, eu só joguei de 2013 a 2016, o Super Street Fighter Arcade Edition 2012 e a atualização do Ultra. Eu consegui, vamos dizer assim, foi até uma boa resposta, porque para quem viu o Breno jogando em 2012, vencendo o Tokido, em 2012, né? Eu joguei o ano 2013, aí em 2014, eu até falei besteira, eu falei que não foi 2 anos depois. Em 2014, eu fiquei em quinto em uma peneira de 256 participantes, né, no top 8 em quinto, que já é um torneio a nível nacional com aporte internacional. E no ano seguinte do Ultra, eu fiquei em nono em um torneio de 128 pessoas, com a participação de 2 dos melhores japoneses do mundo e com, os players mais fortíssimos que tinham no Brasil, tanto que o Caju venceu o melhor forte PPD do mundo, o PPD melhor forte do mundo, e o Guilherme BR também venceu. Como é que os brasileiros venceram o melhor do mundo com esse personagem? Porque os caras eram muito fortes, né? E, tipo, até o próprio WW, que é o WW Arcade, que era do meu antigo time, que eu era desse time antigamente, venceu um wins do Raitane. Era um cara, o Raitane é um dos deuses, era um cara de alto desempenho. Então, assim, foi mostrando esse jogo que, por mais que ele seja um jogo diferente, os caras reclamam, não, o cara é muito para trás, o cara é retranqueiro, o cara é isso, o cara é aquilo, mas o importante é a vitória, para qualquer jogo, o cara usa até bug, pô, até infinito, o cara usa tudo para ganhar, se for permitido no campeonato. Como é que um estilo de jogo não pode ser aceito? Isso daí não existe, isso daí eu nunca liguei. Cara, e tem muito conversa pra te dar abalto psicológico, viu? Ah, mano, o Coxinha, pô, o Eric Massa, já em tempos mais remotos, quando a gente jogava em casa em 2008, esse joguinho aí, meu, que joguinho feio, meu, joguinho de bicha. Esse joguinho é muito ruim. Nunca mais eu vou jogar esse jogo com você, que ele tinha uma vozinha, né? Nunca mais eu vou jogar esse jogo com você se eu não vencer hoje. Eu falei, você não vai vencer no grito. Então, assim, isso já é velho. Tipo, o cara fala, mano, você vai ficar só no canto. Não vou falar o nome de alguns que são muito parceiros aí, né, meu? Mas assim, pô, você vai ficar só no canto, meu. Você não tem vergonha de ficar no soco abaixado? Eu não falo nada. Pra mim tá engraçado, porque você já sabe que o cara já tá saindo da zona do normal para entrar no estresse e que eu vou ganhar por causa disso, né? Então, aí fechando a ideia da avaliação, então o Osmair, o Mazão, né, me deu essa oportunidade, eu fiquei muito feliz, tipo, muito agradecido, porque ele era para 15, né, mas ele viu, né, o alto desempenho ali, e claro que tem um pouco, sim, de que ele, né, eu acho que a gente vai pegando uma certa coletividade com a pessoa, não tão particular, mas assim, que o cara falou, não é só o Mazão, né, não é só a questão de gostar, porque gostar ele gosta de um monte de gente, cara, isso daí eu gosto também de um monte de, tipo assim, eu já falei para ele algumas vezes, eu poderia dizer, vou indicar meu amigo lá da minha vila, você não quer ele para entrar no seu time, só que assim, se o amigo da minha vila não estiver jogando um jogo em alto desempenho, não tiver, tipo, que nem o caso que eu falei aí, eu jogo mais de 30 jogos, com alto desempenho, pelo menos uns 15 a quase 20 jogos, né? Como que eu vou dar uma indicação? Não estou dizendo que ele vai pegar ninguém, isso aí não existe, o cara tem que fazer o corre dele, que nem o Thomas fez, que nem o Kleber fez, que nem o Du fez, que nem o Guilherme Chinotto, o Ponto, enfim, esses caras estão em outro nível, o Didi, o Chinook, o Ponto, esses caras têm carreira internacional, os caras já foram para fora, ganharam torneio francês, muito dinheiro, os caras ganharam mesmo, aí o Didi ganhou dinheiro do torneio do Samurai, dinheiro internacional que vem em dólar é outra coisa. O Kleber, mesmo sendo ainda de aporte nacional, o cara tem o quê? Mais de 25 títulos de grandes torneios, com troféu, com premiação. Então, assim, são caras muito grandes, né? Mas eu ganhei o meu espaço, né? Ele soube da minha história, sabe o tanto que eu sou apaixonado por jogos, sabe que eu não só sou apaixonado, como eu sou dedicado, eu treino, eu até mudo o meu estilo de jogo se for uma coisa que for necessária, né? Vamos imaginar, mas vão chegar para mim e vou te dar um conselho, mano. Muda aqui um pouco esse seu estilo de jogo para isso, cara. Eu vou ouvir.
com certeza eu vou ouvir. Não quer dizer que eu vou mudar porque ele está falando, mas eu vou ouvir o que ele está falando e isso vai ser construtivo para mim. Seja ele, seja algum outro do time, ou até algum amigo da minha área, né? Que, olha, eu acho que ele chegou... Porque, assim, na área os caras chamam de Evertão, né? E eu já tive apelidos nesse período aí de jogos. Por muito tempo foi Jesus, né? Em vários lugares que eu falava, sempre fui barbudo, cabeludo, eu tinha um cabelo até o meio das costas. Depois, por um tempo, foi camisa, foi em Osasco, foi Scorpio até que me apelidou, andava a pé aí 3h30 para chegar em Osasco, 3h30 para voltar, para poder jogar lá, sei lá, 4, 5 fichinhas, né? Aí chegava lá todo suado, e o Scorpio falava, ixi, lá chegou o camisa, que no português dele, camiseta da camisa, né? Chegava já toda remangando, né? Remangava a camisa, desfazia tudo da gola, porque tava ali derretendo, tudo para jogar as fichinhas. Chegava lá esse jogo, parado, Shoryuken, magia, e o Scorpio não era amigo na época, o Scorpio falava, vou dar um cascudo em você, meu, vai jogar Street Fight, meu, esse jogo feio. Então, aí fechando a ideia do como que foi essa entrada ela foi assim, né, eu fui mostrando o jogo, eu nunca escondi o meu real interesse de fazer parte do time, pelo apreço que eu tenho pelo time, vendo mesmo, que tem tudo a ver comigo, e não só olhando por mim, pelo time, né, para poder, assim, aconselhar, sou um cara velho, né, opinar de alguma forma, conversar com os outros parceiros de time, o time ali são caras tudo muito bacanas ali, cara, eu não tô fazendo média para ninguém, né, claro que cada um tem o seu jeito, são bacanas assim, cada um a gente tem que respeitar cada um de um jeito, uns são mais introspectivos, outros são mais faladores, outros são mais explosivos, né, cada um tem um jeito, mas assim, são caras que eles não estão ali por acaso, e se um dia não der certo, tanto para mim, ou para cada um deles, por algum motivo, sei lá, precisou se adaptar a algum jogo e não se adapta, eu tenho certeza que eles vão entender como eu mesmo entenderia, assim, ó, eu tive o meu momento de entrada e esse é o momento de saída e a bola para frente, a gente precisa entender esse tipo de coisa, né? A parte de amizade, ela é legal, mas a gente tem que entender que é um trabalho, tipo assim, você precisa... Pô, tem como... Vai ter um evento aqui, às vezes nem é necessário, tipo, mas vão pedir, vocês vêm aqui, pô, você tem que, né... Você tem que ser proativo e entender que a sua presença lá ela é importante em todos os sentidos, tanto para treinamento, quanto para ajudar com, sei lá, demonstrando para um convidado como que é a casa, porque né, sempre vem gente nova lá. Seja também para poder ter um alto desempenho no próprio campeonato, evento que tiver, né? Então, assim, se em algum momento eu for falho ou não for mais necessário, eu preciso entender como num trabalho normal. Claro, você vai falar, poxa, mas não tem como eu mudar. Às vezes você recebe, sim, dependendo do seu diálogo, uma segunda oportunidade. Não sei se uma terceira pode até ser sim, mas quando não dá mais certo, é bola para frente, porque tem outras oportunidades, né? Existem outras, uma porta se fecha e muitas janelas se abrem, né? Não, isso não pode ser levado para o pessoal, porque enquanto você é time, você é muito... Isso já vem o ditado de Deus, né? Enquanto tudo que te dá certo, você, foi Deus, muito obrigado, sei lá. Mas quando dá errado, pô, Deus, por que você fez isso comigo? Não pode ser assim, né? Você tem que aceitar tanto a parte boa quanto a parte ruim, que nem eu te comentei outro dia, nem vou entrar nesse caso, porque o negócio aqui é papo gamer, mas assim, eu venho passando por muitas provações, eu tive coisas boas que aconteceram na minha vida, o time vendo, o Mazzoni sabe como é importante para mim fazer parte desse time, como qualquer trabalho, ele é uma ocupação para sua mente, só que nesse caso é um amor, é uma paixão, você fazer, eu fico muito orgulhoso, muito feliz em fazer parte de tudo isso, que vai chegar muito longe, e que no momento que eu não puder mais, a saúde não der, a gente se for, ou isso acabar, ficou na história, foi uma coisa muito bacana, mas assim, minha vida, eu tive coisas muito boas que aconteceram, mas talvez aconteceram coisas muito mais ruins esses últimos tempos do que boas, né, tipo familiar, perda de filho, perda de, enfim, de pai, meu, é muita coisa, se eu for relatar aqui, já dá mais um podcast só de coisas que não poderia, saúde... que não poderia, que a gente não é que não poderia, que a gente não gostaria que acontecesse, mas a vida nessa terra, a gente precisa entender isso. Ela não é só de luxo, na verdade é pouco luxo. E quando o cara tem muito luxo,
ele acaba, você pode ver, cara muito rico, milionário, o cara pira, começa, enfim, pensa em suicídio, vai fazer algumas loucuras que ele nunca fez, depois se arrepende. Então, a vida nessa terra, para a gente tem que aproveitar os bons momentos, que são poucos, para ser feliz, porque esses bons momentos felizes são para amenizar tanta dor que a gente passa. Eu não estou brincando, porque a gente veio aqui mais para ser testado, para ser provado. Então, que nem fazer parte de um time desse é um orgulho, uma alegria para mim. Ter o meu trabalho, eu posso dizer que eu não amo o meu trabalho, mas eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto das pessoas que estão lá, né? E, enfim, como a família, a gente adora a família, mas às vezes dá problema na família, isso também é normal. Amigos, enfim.